O clangor das espadas havia finalmente cessado. Sobre uma imensa planície coberta de neve, o vento frio soprava entre dezenas de cadáveres. Guerreiros dos povos do norte haviam travado uma batalha brutal no coração de Nordheim, nas terras geladas onde os homens estavam acostumados a lutar contra o frio quase tanto quanto contra seus inimigos. Escudos partidos jaziam sobre a neve. Machados e espadas estavam espalhados entre os mortos. O sangue dos guerreiros havia manchado o branco do gelo. Dos muitos homens que haviam iniciado a batalha, apenas 2 ainda permaneciam vivos. Um deles era Heimdall, um guerreiro dos Vanir. O outro era Conan, o cimério. Conan ainda era jovem naquela época, mas já possuía a força e a ferocidade que um dia fariam seu nome ser conhecido em toda a era iboriana. Ele havia lutado até o limite de suas forças. Seu corpo estava coberto de ferimentos e sua respiração saía em nuvens diante do rosto. Mesmo assim, quando Heimdall avançou contra ele, Conan encontrou forças para continuar. Os 2 homens lutaram sobre a neve. Espada contra espada, força contra força. Por fim, Conan venceu. Heimdall caiu morto. Conan permaneceu de pé por alguns instantes, cambaleando. Então seus músculos não suportaram mais. O jovem bárbaro caiu sobre a neve, exausto, cercado pelos cadáveres dos homens que haviam lutado ao seu lado e contra ele. O silêncio voltou a dominar a planície. Conan fechou os olhos. Por alguns momentos, parecia que ele também morreria ali. Mas então algo aconteceu. Uma sensação estranha tomou conta de seus sentidos. O mundo ao seu redor pareceu mudar. O brilho da neve tornou-se quase insuportável. O céu parecia distante e estranho. E então, Conan ouviu uma coisa impossível naquele campo de batalha. Uma risada. Uma risada feminina. Clara, musical e cruel. Conan abriu os olhos. Diante dele estava uma mulher. Nunca havia visto uma criatura como aquela. Ela parecia pertencer àquele mundo de gelo e, ao mesmo tempo, não pertencer ao mundo dos homens. Seu corpo era de uma beleza sobrenatural. Sua pele era extremamente clara. Seus cabelos eram dourados e sua aparência possuía algo de selvagem e intocável. Ela estava praticamente nua, protegida apenas por um delicado tecido translúcido que parecia mais uma teia de luz do que uma roupa feita por mãos humanas. A mulher olhou para Conan e sorriu. Atali. Esse era o nome pelo qual ela se apresentou. Conan tentou se levantar. Seu corpo protestou. Mas havia alguma coisa naquela mulher que o atraía. Ele não sabia se estava diante de uma visão provocada pelo cansaço, de uma criatura sobrenatural, ou de uma mulher real. Só sabia que precisava alcançá-la. Atali começou a caminhar. Então olhou para trás e riu. Conan tentou segui-la. Ela correu. Ele correu atrás. A mulher parecia deslizar sobre a neve. Conan, porém, não desistiu. A distância entre os 2 aumentava e diminuía. Quando ele estava prestes a alcançá-la, Atali parava e olhava para trás. Então ria novamente. Era como se estivesse provocando deliberadamente o bárbaro. Conan avançava cada vez mais. O frio desaparecia de sua consciência, a dor de seus ferimentos também.
Restava apenas o desejo de capturar aquela estranha mulher. A perseguição levou Conan para muito longe do campo de batalha. Ele atravessou campos congelados e regiões desoladas, onde nenhum homem normal teria condições de sobreviver. A neve refletia a luz de maneira quase cegante. O vento soprava violentamente, mas Atali continuava à frente. Conan percebeu algo estranho. Ela não parecia cansada. Não deixava marcas normais na neve. Movia-se como uma criatura que não obedecia às mesmas leis que os homens. Mesmo assim, Conan continuou. Atali voltou a rir. Seu comportamento tinha algo de perverso. Ela sabia que Conan a desejava. Sabia que ele estava completamente dominado pela perseguição e parecia conduzi-lo deliberadamente para algum lugar. Conan deveria ter percebido o perigo, mas não percebeu. Sua mente estava dominada pela imagem daquela mulher. Finalmente, Atali chegou a uma região mais isolada. Parou, virou-se para Conan e sorriu. Foi então que ela gritou: "Irmãos!" A neve explodiu ao redor de Conan. Duas figuras gigantescas ergueram-se do gelo. Eram homens enormes, muito maiores que qualquer guerreiro humano. Eram os irmãos de Atali, filhos do gigante de gelo Ymir. Os dois avançaram sobre Conan. Atali observava a cena com satisfação. Ela havia conduzido o bárbaro diretamente para uma armadilha. Sua intenção era simples. Seus irmãos deveriam matar Conan. O jovem cimério estava ferido, cansado e isolado. Para qualquer homem normal, enfrentar dois gigantes daquele tamanho seria uma sentença de morte. Mas Conan não era um homem normal. Ele era um bárbaro. E a luta começou. Um dos gigantes atacou. Conan desviou. A força do golpe levantou neve e gelo. O segundo tentou esmagá-lo. Conan se lançou para o lado. Durante alguns instantes, parecia impossível que o bárbaro pudesse vencer. Os gigantes eram maiores, mais fortes e estavam em plena condição física. Conan estava ferido, exausto, mas havia algo que os gigantes não possuíam: a ferocidade de um homem lutando pela própria sobrevivência. Conan atacou. Sua espada encontrou o corpo do primeiro gigante. O monstro caiu. O segundo avançou com fúria. Conan continuou lutando. Apesar dos ferimentos, conseguiu derrubá-lo também. Os dois gigantes jaziam mortos sobre a neve. Atali ficou horrorizada. Ela esperava encontrar uma vítima. Encontrará um assassino. Atali começou a fugir. Dessa vez, porém, Conan estava atrás dela. Ela corria desesperadamente. Conan a perseguiu. A distância diminuiu. Ele finalmente conseguiu alcançá-la. Agarrou a mulher. Por um instante, Atali ficou presa nos braços do bárbaro. Conan havia vencido. Mas naquele momento, Atali deixou de provocá-lo. O sorriso desapareceu. O medo tomou conta de seu rosto. Ela percebeu que Conan não era apenas mais um homem ferido que poderia ser conduzido facilmente à morte. Ele havia matado seus irmãos e agora estava diante dela. Atali tentou escapar. Conan a segurou. Na luta, o delicado tecido que cobria seu corpo acabou ficando preso nas mãos do cimério.
Então Atali ergueu os braços e chamou pelo pai. Ymir. O nome ecoou pela paisagem congelada. Atali pediu ajuda ao pai. Ymir era o poderoso gigante de gelo reverenciado pelos povos do norte. Para os Aesir e os Vanir, ele era uma divindade associada ao gelo e às forças primordiais daquele mundo. Conan mal teve tempo de compreender o que estava acontecendo. Uma força sobrenatural tomou conta da região. A atmosfera mudou. O céu pareceu estremecer. A paisagem foi tomada por uma manifestação sobrenatural. Atali desapareceu. Não havia mais mulher diante de Conan. Restava apenas o estranho tecido que ele segurava. Então, o mundo pareceu explodir em luz e força. Conan foi lançado ao chão. Sua consciência desapareceu. Quando Conan voltou a si, já não estava sozinho. Seus companheiros Aesir haviam encontrado seu rastro e chegado até ele. Eles haviam seguido as marcas deixadas por Conan na neve. Encontraram o cimério inconsciente. Conan abriu os olhos. Durante alguns instantes, não sabia onde estava. Depois começou a lembrar. A batalha, a mulher, Atali, os gigantes, a perseguição, a luta, Ymir. Tudo parecia tão estranho que Conan começou a duvidar da própria memória. Talvez tivesse sido uma alucinação causada pelos ferimentos. Talvez estivesse delirando. Talvez seu cérebro tivesse criado aquela mulher enquanto ele agonizava sobre a neve. Os guerreiros ao seu redor também tinham dificuldade para acreditar na história. Como poderiam existir gigantes de gelo? Como uma mulher poderia desaparecer daquele modo? Por que nenhum dos homens havia encontrado os rastros de outra pessoa acompanhando Conan? Tudo parecia impossível. Então um guerreiro mais velho, Gorm, ouviu a descrição de Conan e não riu. Gorm conhecia histórias antigas sobre Atali. Segundo essas histórias, a filha de Ymir aparecia aos guerreiros que estavam próximos da morte. Ela surgia como uma mulher de beleza sobrenatural. Depois os atraía para longe, os conduzia para as regiões desertas do gelo, e seus irmãos terminavam o trabalho. Para Gorm, aquilo não era uma fantasia. Era Atali, a filha do gigante de gelo, uma criatura das lendas do norte. Conan ainda estava confuso. Parte dele queria acreditar que tudo não passara de um sonho. Mas então percebeu algo. Ele ainda segurava uma coisa: o tecido. Aquele estranho véu transparente que havia pertencido a Atali. Conan o levantou. Era real. Não era uma lembrança. Não era uma ilusão. Ele realmente havia segurado aquela coisa nas mãos. E agora possuía uma prova física do encontro. Os guerreiros olharam para o tecido. O silêncio tomou conta do grupo. Até aqueles que haviam duvidado começaram a ficar inquietos. Conan não sabia explicar o que havia acontecido. Não sabia se Atali era uma deusa, uma criatura sobrenatural ou uma manifestação do próprio Ymir. Mas sabia de uma coisa. Ele havia estado diante de algo que não pertencia ao mundo dos homens. E, por algum motivo, havia sobrevivido. A planície de gelo voltou a ficar silenciosa. O vento continuava soprando. Os cadáveres permaneciam espalhados sobre a neve. E em algum lugar além daquela vastidão branca, as forças antigas daquele mundo continuavam existindo. Atali havia desaparecido.
Seus irmãos estavam mortos, mas a lembrança daquele encontro permaneceria com Conan, e ele jamais esqueceria a mulher que o havia atraído para as profundezas do gelo, a filha do gigante de gelo.